Oi, gente, tudo bem? Estou aqui. Como é que vocês estão? Me conta. Tô tentando entrar aqui no computador para acompanhar junto, mas eu acho que tá ao vivo, não sei. Vamos ver, né? Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre cliente, né? Que nenhum negócio sobrevive só de produto. A gente também precisa de clientes, né? O que que acontece? A gente precisa definir o tipo de cliente que a gente quer atender, o nicho que a gente vai querer trabalhar e como que nós vamos divulgar para atrair esses clientes, né? Então eu vou falar com você sobre esses 3 pontos hoje, que isso vai realmente fazer toda a diferença na venda dos nossos produtos. E saber isso o mais cedo possível vai te economizar muito tempo na tentativa e erro, né? Eu tive muito esse problema de tentativa e erro e isso atrasou eu chegar num nível maior. Se eu tivesse tido essas informações mais cedo, teria me ajudado muito a focar desde o início. É porque no início eu sei o quanto é complicado, porque a gente está preocupado mais em aprender as técnicas, aprender a mexer no programa, aprender a manipular o produto, montar, conseguir molde, conseguir caixinha, não é? A gente fica muito apegado nessa parte. Só que a gente esquece que antes da gente focar nesse produto, nesses produtos que nós vamos trabalhar, a gente tem que saber a quem a gente vai atender para a gente sempre produzir focado a atender a expectativa daquele cliente que a gente definiu para o nosso negócio. Então, definir o nosso cliente é super importante. Eu sempre trabalhei no ramo de festas infantis, já atendi também festas adolescentes, festas de maridos das meninas, porque muito raro eu ter um cliente homem. Então, a maioria das nossas clientes, das minhas clientes pelo menos, sempre foram mulheres. Então, vai ser uma parte da nossa definição de cliente é o sexo, o gênero. Então, no nosso caso, são mulheres. Isso é muito importante a gente ter bem definido, porque a nossa comunicação com a mulher e com o homem é diferente, certo? Então, outra coisa que a gente tem que definir é se o nosso cliente, como nós somos brasileiras, a gente tende a se identificar, né, e a querer atender outras brasileiras como nós, porque a gente acha mais fácil conversar, entender o que ela está querendo, né? Principalmente no ramo de festas, a gente tem o nosso conceito de festa brasileira muito claro e que por vezes é diferente das pessoas que a gente atende internacionalmente, né? A cultura, por exemplo, de onde eu morava na Irlanda, em relação às festas, a comemoração, é totalmente diferente da cultura daqui do Brasil, que a gente dá um valor muito maior, tanto para a parte de decoração como para a parte social, né? A gente sabe como que é diferente o calor e a importância que a gente dá para festas aqui. Mas a gente morando em outro país, a gente tem que se adequar à realidade do país, vocês concordam? Porque a gente atender brasileiras que moram fora do país é um número muito restrito de clientes que a gente vai ter. Porque por mais quantidade que tenha brasileiras em qualquer canto desse mundo, é infinitamente menor do que as pessoas locais, né? Então, eu sempre procurei atender, além das brasileiras, que já sabem como que é os personalizados, a gente já sabe as expectativas que elas têm em relação ao produto que elas querem receber, mas é muito importante a gente divulgar isso para muito mais gente, para as pessoas que estão locais, que aí sim a gente tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Então eu acho, né, na minha opinião, que dependendo do país que você está morando, você vai atender as mães brasileiras, as mulheres brasileiras que moram aí, assim como as mulheres que moram localmente, tá bom? Pra gente estrangeiras, né? Mas nada mais é do que as pessoas locais aí do seu país. E aí, como que a gente vai mostrar o que a gente produz para essas pessoas? A gente vai definir quais itens que nós vamos produzir e mostrar para ela através do que a gente chama de portfólio. Nada mais é do como se fosse um catálogo
com as fotos dos produtos, dos itens que você faz personalizar. Então, esse catálogo a gente pode divulgar de algumas formas. A gente pode ter ele num arquivo para a gente enviar pelo WhatsApp quando a pessoa requisitar pra gente, né? Perguntar que tipo de produto que a gente trabalha. Mas no dia a dia é muito interessante a gente usar as redes sociais. Principalmente o Instagram, né? Esse daqui, que todo mundo tá no Instagram praticamente. E por que não no Facebook? Porque no Facebook existem grupos que são muito interessantes da gente trabalhar. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ainda focando no Instagram, você tem que criar, assim, preferencialmente, um perfil exclusivo para o seu negócio. Não significa que você vai sair só postando fotos dos seus produtos, de jeito nenhum. Mas você vai também mostrar bastidores, mostrar um pouco da sua vida pessoal, mas é interessante a gente não misturar tanto, né? Porque quem tá interessado em comprar o nosso produto, às vezes não tá interessada em ver foto do churrasco que a gente foi com os nossos amigos, né? Elas querem mais ver o seu trabalho. Então, pode misturar com isso um pouquinho sim, mas o interessante é ter um perfil voltado para o profissional. Eu falo ainda que eu dou uma dica muito legal, que é assim, na hora que a gente vai criar o perfil, o Instagram te permite criar perfil privado, né? Que é quando a gente faz um Insta pessoal. E quando a gente faz um Insta comercial, que aí ele é mais voltado para divulgação de produtos. Ele tem uma possibilidade de linkar com uma loja de vendas. Tem essas, né, umas funções diferentes do perfil pessoal. Mas o que assim pouca gente sabe é que ao invés da conta comercial, a gente pode criar um perfil de criador de conteúdo. Deixa eu ver se chama. Isso mesmo, chama uma conta de criador de conteúdo. Porque ela é como se fosse uma conta comercial que tem essas. A gente consegue ver o que eles chamam de insight, que são dados dos conteúdos que foram distribuídos, como que foi aceito, quantas pessoas visualizaram. Ele te dá esses dados e ele te permite alguns recursos que as contas comerciais não podem usar. Por exemplo, músicas com direitos autorais, perfis comerciais não podem usar. Muito interessante, né? Porque essas músicas que são tendências aí, que, né, elas ficam na moda e o Instagram, inclusive, prioriza divulgar conteúdo com essas músicas que estão na boca do povo. Elas só podem ser usadas nos perfis particulares, privados, ou então nas contas de criador de conteúdo. Então, eu sempre sugiro que ao invés de você colocar conta comercial, coloque conta de criador de conteúdo. Vai te dar mais possibilidades do Instagram entregar mais o seu conteúdo para as pessoas. Então façam essa, tá? Fica uma dica aí. No Facebook, você precisa ter também a sua página, chama página de negócios, né? Aquelas páginas simples, também voltadas para o seu perfil comercial. E não é tanto buscado quanto o Instagram, mas não deixa de ter gente que ainda prefere o Facebook, principalmente as pessoas mais velhas que já estão mais habituadas com isso, com o Facebook, e não quiseram migrar pro Instagram, vocês sabem, né? Mas são poucas pessoas. Eu acho que sempre o foco principal nosso tem que ser o Instagram. Mas no Facebook tem uma coisa muito interessante, que dá pra gente divulgar os nossos produtos organicamente, sem a gente pagar distribuição, tráfego pago, né? Que eles chamam, aquele impulsionamento que você coloca dinheiro pro Facebook, pro Instagram, mostrar os seus produtos para uma quantidade maior de pessoas. Ao invés da gente usar esse recurso de investir dinheiro, a gente pode investir mais um pouco do nosso tempo e aperfeiçoar essa nossa entrega, que chamam de entrega orgânica, né? Que nada mais é do que a gente mesmo fazendo uma distribuição dos nossos conteúdos, dos nossos produtos e mostrando as funções, como que eles podem ser utilizados e tudo mais. Como que isso vai funcionar? Lá no Facebook tem os grupos, né? O que acontece?
Todo país da Europa, maioria dos países da Europa, existem grupos de brasileiras, mães brasileiras, que moram em determinado país. Vamos, por exemplo, Suécia. Você vai digitar lá no campo de busca, mães na Suécia. E aí você provavelmente deve encontrar um grupo de mães que moram na Suécia. E como está escrito em português, provavelmente elas são brasileiras. Pede para participar desse grupo. Vai lá e escreve em sueco, não sei como que é sueco. Digita lá no campo de busca que você é mães na Suécia, na língua que for o país, tá? Se for em inglês, moms in England, por exemplo, e procura esses grupos e pede solicitação para entrar, participar dele. Aí, o que acontece? Você vai ter na sua mão uma possibilidade de vender para essas pessoas muito grande. Por quê? Aquilo ali é quase um filtro natural para o seu cliente ideal, que são mães, que são a maioria das pessoas que procuram personalizados para fazer festa, né? E morando na região onde você está. Pode ser que você queira vender para a Europa inteira, para o mundo inteiro? Pode ser. Mas o frete, às vezes, não compensa tanto para a pessoa que vai comprar de você. Então, eu sempre priorizo a gente vender para a nossa região, para o nosso país, onde nós estamos morando. Na Irlanda, eu vendia para o país inteiro, às vezes até vendia internacionalmente, mas entre cidades, né, da Irlanda inteira, o frete não é caro, as pessoas nunca reclamam de pagar. Sempre fiz o envio pelo correio, né, da região e conseguia atender todo mundo, sendo que eu morava numa cidade pequenininha do interior e atendia gente na Irlanda inteira, né, por vezes até fora da Irlanda. Então, esses grupos do Facebook de mães é muito interessante. O que você vai fazer? Depois que você pediu para participar desses grupos, não esquece que vai ser esse grupo em português, né? Onde as mães vão ser brasileiras e também onde as mães não são brasileiras, são aí do país local onde você está. E aí você vai fazer um post nesse grupo contando um pouco da sua história, contando por que você quis investir nesse seu negócio e quais tipos de produtos que você oferece. É muito legal você falar assim, às vezes até colocar uma foto sua, de você trabalhando, fazendo seu produto. E aí, nesse post ainda, você vai convidar as pessoas para seguir o perfil que você criou lá no seu Instagram. Mas você vai fazer simplesmente um convite. Você nunca vai pedir para as pessoas te seguirem lá no Instagram como uma ajuda. Ai, gente, entra lá no meu perfil do Instagram, me ajuda a crescer, eu tenho poucos seguidores, se vocês curtirem minha página vão me ajudar muito. Não, nunca façam isso. Isso daí é o tiro no pé que muitas pessoas cometem esse erro. Que é o seguinte, não sei se vocês estão muito por dentro de como o Instagram funciona. O Instagram não distribui todo o seu conteúdo, todos os seus posts para todo mundo que te segue. Infelizmente, não. O Instagram, ele tem um algoritmo lá dele que ele vai entregar esses seus conteúdos, esses seus produtos, tudo que você postar lá para um determinado número de seguidores seus. Se você tiver muitos seguidores que não são possíveis clientes seus, porque essas pessoas que estão lá para te ajudar, né, só para crescer a quantidade de pessoas na sua página, vão começar a receber esse seu conteúdo, mas elas não estão interessadas nele. Elas estão interessadas, ela só entrou lá para te ajudar, ela está interessada em outros conteúdos. E aí ela não vai interagir, ela não vai conversar com você, ela não vai comprar de você. Então vai ser uma pessoa que o algoritmo está entregando e que não vai te dar retorno nenhum no futuro. Então, sempre corra de pessoas que não são seus futuros clientes, só por ter um número maior de seguidores. Porque o número de seguidores não significa vender mais. Pelo contrário, eu acho que se você tiver menos pessoas que tenham realmente interesse no seu produto, a possibilidade de você vender para elas é infinitamente maior, tá bom? Então não esquece disso, anota aí. Nunca peça ajuda nestes grupos. Nunca fale assim, pessoal, curte lá minha página para me ajudar, porque isso vai fazer você vender menos, tá bom? Não sei se fez sentido para vocês? Não sei se tem alguém aí. Depois vocês me comentam aqui, por favor, se isso faz sentido, se vocês já tinham pensado nisso, porque
A gente às vezes pode achar que o Instagram entrega nosso conteúdo para todos os nossos seguidores, mas infelizmente não é assim. E eu não sei, a gente, né, ninguém sabe exatamente a forma que ele define para quem vai entregar. Mas quanto mais pessoas não alinhadas, né, não interessadas naquele produto que você está vendendo, estiverem lá dentro, menos ele vai entregar para as pessoas que realmente estão interessadas. Então fuja, por favor, nunca peçam ajuda para as pessoas seguirem você, tá bom? Combinado? Então tá. Próximo item. A página do Instagram e do Facebook, na minha opinião, devem ser sempre feitas na língua do país que você está. Se eu estou na Irlanda, se eu estou na Inglaterra, as minhas páginas vão ser em inglês, por aquele motivo que eu falei anteriormente, que é, a gente tem uma quantidade de brasileiras nesses países, sim, mas ela é infinitamente menor do que as cidadãs, né, locais de lá. Então, se você fizer um perfil em português, você restringe muito a abrangência, né, desses seus posts chegarem para as pessoas locais que estão aí. E aí, isso deixa elas confusas, porque elas podem até achar o seu produto muito bonito e interessante, mas aí na hora que ela lê lá a legenda, a descrição e tudo, e vai estar em português, e elas, né, não sabem falar português, na sua maioria, então isso vai deixar elas confusas, vai achar que você não vai conseguir atendê-las e não vão entrar em contato. Se você, por outro lado, fizer os posts, a divulgação dos seus produtos na língua local, né, no caso, por exemplo, na Inglaterra, os posts serem em inglês, isso vai possibilitar as pessoas da sua região entenderem do que se trata aquilo, entenderem que você faz aquilo e que você vende, e vai dar uma abertura para elas, vai dar um conforto delas saberem que elas podem entrar em contato com você, né? Que você está interessada em falar a língua delas e que ela vai te atender. Porque a gente, né, por exemplo, se eu fosse pra Coreia, por exemplo, né? Não falo coreano. E aí, se tivesse uma pessoa aqui do Brasil mostrando os produtos que ela faz em coreano, eu não ficaria à vontade de perguntar para ela em português o que ela tá vendendo, se ela vende para mim. Eu simplesmente acharia que aquilo não é para mim e ponto final, né? E aconteceria com vocês também? Faz sentido? Porque isso aliena a gente, né? A gente não sabe a língua que tá falando, então a pessoa tá simplesmente, parece, né, que não tá interessada em nos atender. Então nunca deixem isso acontecer. Sempre mostre que você está muito aberta, né? Porque nós somos brasileiras e às vezes não falamos a língua perfeitamente bem, mas mostre que você está super interessada em atendê-las também, porque eles têm já essa consciência de que, né, eles são muito habituados a ter gente de todo lugar do mundo, né? Os países da Europa recebem cidadãos do mundo inteiro, eles são acostumados com essa diversidade. Então, não tenha medo de atender os seus clientes, não tenha medo de cometer algum erro, né, ali na escrita e tudo, porque eles são acostumados a isso, e se eles estiverem interessados em comprar de você, isso não vai ser um empecilho, porque eles estão vendo que você está tendo uma boa vontade, né, de atender e que vai dar tudo certo. Então, por favor, sempre façam o Face, a página do Insta, na língua do país que vocês estão morando, tá bom? Isso vai ajudar demais na entrega e na aceitação do cliente lá do país, beleza? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Aí, ó, a Fernanda falou, faz muito sentido, não é, Fernanda? Nossa, porque às vezes a gente não pensa, né, em tudo que tá por trás de um simples post ali no Instagram. E aí eu também penso, outra coisa que eu penso, em qual outro trabalho nesse mundo a gente teria esse privilégio de receber a mensagem, né, da sua cliente ali por texto, e geralmente elas vão entrar em contato com a gente pelo direct ou pelo WhatsApp, que nós vamos deixar lá no perfil, e aí ela vai entrar em contato com a gente por mensagem. Olha só que legal. Você tem a possibilidade simplesmente de pegar essa mensagem e no seu tempo, da forma que você quiser, utilizando o tradutor que você quiser, você vai ter tudo isso na sua mão. Você vai pegar, vai traduzir essa mensagem que ela te enviou, vai ter o tempo de elaborar a sua resposta, traduzir de novo usando a ferramenta que você preferir. Se você falar fluentemente, melhor ainda, mas se você não falar,
Não tem nenhum outro trabalho no mundo em que você tenha esse privilégio de traduzir tudo no seu tempo e com essa facilidade sem pressão. Porque hoje em dia, né, por exemplo, eu usava o Google Tradutor. Entrava aqui no computador, pegava o texto da cliente, colocava lá e ele traduzia do inglês para o português. E eu ficava entendendo o que ela tá perguntando, o que ela tá querendo. Respondia em português, pedia para traduzir para o inglês. E aí, respondia a ela. Se eu fosse trabalhar numa cozinha, por exemplo, eu não teria essa possibilidade. Porque eu teria o meu superior me dando os comandos, né? Através só falando comigo. E se eu não tivesse esse entendimento rápido, esse conhecimento da língua, eu teria muito mais dificuldade. Porque eu não posso ali parar ele, pausar, escrever o que ele tá falando, ir lá traduzir, e no meu tempo traduzir de novo, elaborar uma resposta e dar para ele, né? Não tenho tempo para isso. Ele simplesmente vai perder a paciência, vai falar, não, é isso que eu tô falando, e aí a gente vai aprendendo na marca. Que não é um problema, mas que quem tem esse privilégio, igual a gente, de simplesmente receber a mensagem em texto e ter isso, né, com as ferramentas que nós temos hoje em dia, basta você ter uma internet que você tenha traduzido para qualquer língua que seja na sua mão. Então, quem fala aí, Michele, mas eu não falo a língua aqui do meu país, eu sou muito simples, eu só falo português mesmo, não vou mexer com atender cliente daqui dos outros países não, porque é difícil. Não tem outro trabalho que seja melhor do que esse em relação à língua, você entende, né? Porque é um privilégio a gente ter a mensagem inteira, tá bom? Combinado, gente? Por favor, façam na língua do país onde vocês moram, tá bom? E sintam-se privilegiadas por terem essa possibilidade, porque as outras pessoas estão aprendendo lá na marra, levando, né, às vezes desaforo, assim, tendo que ouvir coisas ruins porque não estão entendendo a língua, e a gente não precisa passar por isso, beleza? Aí, um plus aqui que eu vou dar pra vocês, que já não é mais sobre atração de cliente em si, é mais pra gente fazer story, né? Intercalando com a nossa produção de produtos mesmo, das fotos que a gente vai postar bem bonitas, né? Descrevendo o nosso produto e tudo, a gente também pode mostrar os bastidores dessa produção. E isso faz com que o nosso cliente sinta-se mais seguro. Por quê? Porque ele vai ver como que a gente trabalha, como que aquele produto é feito, desde o início até o final. E ele não observa só o produto que a gente está fazendo, não. Ele vai observar, enquanto isso, a nossa habilidade na produção. Ele vai observar o nosso ambiente ao redor, a nossa organização, porque você vai comprar de alguém que a casa esteja de pernas pro ar, assim, tudo bagunçado, né? Ele observa isso tudo, né? A gente sabe, porque nós observamos também antes de comprar. Ele vai reparar se você trabalha com cuidado e higiene, vai reparar, porque muitas vezes os produtos que a gente entrega são caixinhas para colocar alimentos, né? Não deixa de ser um doce, um bolinho, balas, né? Então, é muito importante que ele sinta que a gente tem cuidado e higiene na produção. Então é muito importante a gente mostrar isso para ele, que ele vai aumentar a confiança no nosso trabalho. Vai ver também se a gente tem comprometimento e seriedade com o trabalho, porque se tem cliente comprando da gente e nós estamos realmente produzindo, mostrando ali como que a gente se empenha no trabalho, isso também é um check lá que ele dá de confiança nessa pessoa. Então nós vamos ser mais confiáveis em relação ao nosso produto, ao nosso trabalho para ele. Eu queria também, gente, saber se vocês têm alguma pergunta em relação a cliente, porque eu vou encerrar agora. Já tem quase meia hora, gente, de live. Pelo amor de Deus, falem para mim se vocês têm alguma pergunta aí, porque eu vou finalizar. Acho que eu já falei bastante sobre isso, deixa eu ver. Tem alguma pergunta aqui? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu quero saber aqui se fez sentido, se algum desses itens chamou a atenção sua. Se você puder deixar aqui no comentário, se tem alguma coisa aí que vocês se atentaram agora, informação nova que vocês ouviram aqui. Isso me ajuda muito, viu? A saber se vocês gostaram ou se tudo que eu falei
já tava super sabido, tava todo mundo já por dentro de tudo isso. Quero saber se agora vocês estão mais confiante para ir atrás do seu cliente, né? Para atrair ele da maneira correta. E se vocês puderem deixar aqui, ó, para mim no comentário, vai me ajudar demais, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vejo vocês muito em breve. Eu acho que quinta-feira nós vamos fazer outra live. E aí, deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau!